Vamos conversar então com ele, porque você que manda sempre mensagens e dúvidas sobre o trânsito, a gente sempre conversa ao vivo aqui toda terça-feira com o Roberto Garcia. Roberto é agente de trânsito da MC e responde ao vivo essas questões. Então a gente vai agora responder. Vamos dar primeiro bom dia para ele. Roberto, bom dia para você. Bom dia. Vamos responder então essas questões, Roberto, das pessoas que mandam sempre mensagens aqui pra gente. Eu vou já começar então. É, Mas antes da gente começar com as perguntas dos ouvintes, a gente vai falar um pouco sobre essa ação da MC relacionada ao Maio Amarelo, né? Que vai acontecer amanhã. O Maio Amarelo, que é uma campanha mundial de conscientização voltada à redução de acidentes e mortes no trânsito. Como é que vai acontecer, hein, Roberto, essa ação amanhã? É, Nós temos dentro da equipe de gerência de educação, então serão feitas algumas ações conjuntas, inclusive com visitas a escolas, palestras, mas também teremos ações de abordagem a veículos, motocicletas nas vias da cidade, para que levem essa mensagem de conscientização. Então é importante que a população entenda que essa cor amarela ela significa advertência, que é justamente para mudarmos o nosso olhar sobre trânsito e não encararmos apenas como um ambiente de deslocamentos, mas sim de interação, de conflitos, e que a gente precisa respeitar as normas para que a gente possa ter um trânsito mais seguro, para que a gente tenha uma diminuição do número de acidentes, sinistros de trânsito e, consequentemente, redução de mortes, que é o nosso principal objetivo. Perfeito, Roberto. Então agora a gente fala sobre as demandas dos nossos ouvintes. E um ouvinte enviou uma demanda relacionada ao cruzamento da Visconde do Rio Branco com Antônio Salles. Ele queria saber se seria possível sincronizar os semáforos daquele trecho para evitar o acúmulo de carros. Ele disse que nesse ponto forma uma fila de carros que congestiona Antônio Salles nos dois sentidos, a Visconde do Rio Branco e a João Brígido também. Pronto. Inclusive, eu estava até conversando com técnicos, alguns estudos neste local já foram feitos para ver a viabilidade de alterações, mas dentro do estudo, o que mais se constatou não foi o sincronismo semafórico ou o tempo de verde, mas o desrespeito e principalmente o cometimento da infração de parar em área de cruzamento. Ou seja, aquelas pessoas que estão com pressa, que percebem que o seu veículo, aquela caixa de tráfego que fica entre a Visconde Rio Branco e a Guanambi, ela não é grande. Então, os veículos com pressa, eles bloqueiam totalmente o cruzamento, o que acaba fazendo um efeito cascata. Porque no momento em que eu faço o bloqueio desse cruzamento, eu impeço que ambos os sentidos circulem e isso vai gerando um efeito bola de neve aumentando. Então, o que a gente pede nesse momento é que a população, ela, quando verificar que a caixa está cheia, ela fique imobilizada antes do cruzamento e não faça esse bloqueio. Então, a gente tem ali um problema comportamental, mas estudos técnicos de alterações também estão sendo estudados e aguardando a autorização de implantação. A gente vai seguindo então aqui respondendo outro ouvinte, dessa vez ele falando sobre os fotossensores que tiram fotos da placa dianteira dos carros. Ele gostaria de saber, Roberto, como é que as motos que praticam a mesma infração, elas são multadas? Isso. Fortaleza, especificamente, possui pouquíssimos equipamentos que fazem essa captação frontal. Então, eu acredito que sejam dois equipamentos no máximo, perto do universo que nós temos, mas a prioridade sempre vai ser a captação pela parte traseira do veículo. Então, em casos específicos, nós temos também o vídeo monitoramento, aonde no vídeo, como existe uma manipulação ali online em tempo real da câmera, caso ele flagre o condutor de motocicleta cometendo uma infração e seja a visualização frontal, essas câmeras elas têm como fazer o acompanhamento até conseguir essa visualização pela parte traseira do veículo, inclusive mudando de câmera de acordo com a trajetória que esse veículo possa vir a seguir. Mas a gente não tem uma priorização para esse tipo de equipamento. O Carlos Passos, do bairro Damas, ele quer saber se seria possível colocar um semáforo na rua Costa Mendes com a rua Júlio César. Isso.
Esse caso também já existe ciência da engenharia e semáforos, ondulações transversais, qualquer tipo de intervenção viária, ela deve preceder, ela deve acontecer após um estudo. Então, assim, muita gente vem com demanda de semáforos, porém, esses conflitos eles ocorrem em horários muito específicos e nos outros horários esse semáforo ele se tornaria até um prejuízo para o deslocamento naquela região. Então, é feita a contagem de veículos, é feito esse estudo de viabilidade. E lá, nesse cruzamento específico, isso já está acontecendo. Se eles atenderem aos parâmetros trazidos pela regulamentação, será implantado sim um semáforo nesse local. Vamos responder aqui mais uma ouvinte. Ela pergunta o seguinte: a Natália, ela fala, Roberto, como é que a gente faz para a população solicitar um semáforo, por exemplo? Tem batida todos os dias no cruzamento da rua que sai do Parque Del Sol para a Avenida Ministro José Américo, no Cambebe. Fica uma confusão lá no local. Como é que resolve isso, Roberto? Isso, inclusive esse cruzamento é até bem próximo da MC, então às vezes eu até passo por ele também realmente. Agora, nesse cruzamento específico, a Ministro José Américo, ela é uma rodovia estadual. Então, nesse caso, essa implantação, ela tem que ser feita, ela tem que ser solicitada ao Detran Ceará. Embora estejamos falando de uma via que sai do município, mas ela vai obedecer ao mesmo princípio. Ela vai ter que fazer a solicitação, nesse caso específico desse cruzamento, junto ao Detran Ceará. Vamos responder mais um ouvinte. Qual é a regra para quando há uma colisão sem vítimas? O correto é tirar os carros do meio da rua ou deixar onde estão para não modificar a cena. Um ouvinte está perguntando isso porque ele disse que vê, em muitos momentos, a MC controlando batidas, deixando os carros ainda na pista. Aí gerou essa dúvida. O que a gente pode explicar para ele, Roberto? Isso. Regra geral, artigo 178 do CTB configura como infração de trânsito você deixar de remover esses veículos em colisões sem vítimas. Exceção é se o dano no veículo impede a sua remoção imediata e vai precisar, por exemplo, de um reboque ou algo do tipo para que ele seja retirado. Por quê? Você deixar um veículo na via em colisões sem vítima não vai haver, nesse caso, uma perícia no local. Então, é até sem sentido. O que você deve fazer para se resguardar? Isso aí eu bato muito nessa tecla. Houve a colisão, não tem vítima. Então, imediatamente, faça o registro fotográfico de todo o cenário. Tire fotos panorâmicas, pegando sinalização viária, semáforo. Tire fotos das avarias do seu veículo e providencie imediatamente a remoção. Lembrando que deixar esses veículos configura infração de trânsito em colisão sem vítima. Aí, após esse registro fotográfico, faça o boletim de ocorrência ou no site da MC ou no aplicativo da MC, na aba Bateu, ou até mesmo na Polícia Civil. Não havendo um acordo, aí você vai procurar o Tribunal de Justiça do Ceará, através do NUPEMEC, que é um núcleo específico para essas audiências de conciliação, que era o antigo juizado especial móvel que ia aos locais. Então, assim, retire o seu veículo. Colisão com vítima, aí é diferente, porque pode ou não ter acontecido um crime naquele local. Bom, vamos responder aqui mais um ouvinte. Nós temos um ouvinte agora querendo saber quem regulamenta as lombadas nas vias. Ele está dizendo que tem locais que são verdadeiros obstáculos e que acabam quebrando os carros. Verdade. Quem regulamenta é o CONTRAN, é uma regulamentação federal, não é a prefeitura que regulamenta. A prefeitura, ela cuida da implantação e remoção. Então, essas lombadas que são regulamentadas pela resolução 973 do CONTRAN, elas possuem inclinação específica, elas possuem largura específica, justamente para não danificar esse veículo se ele obedecer o limite de velocidade da via. O que acontece? Verificando a implantação dessas lombadas irregulares, que causam esse dano ao veículo, ele deve ligar para 156, fazer essa denúncia para que a prefeitura, em tempo hábil, vá ao local, constate e faça essa remoção dessa intervenção viária colocada.
Vamos agora para mais um ouvinte, dessa vez é a Sandra. Ela está perguntando o telefone para qual ela pode ligar para solicitar taxões numa rua em que os carros avançam a preferencial constantemente. Nesse caso específico, é mais viável que ela faça um protocolo de solicitação de sinalização. Então, o caminho mais fácil é o site da MC ou o aplicativo. Ela vai lá no atendimento online, sinalização, vai preencher o requerimento e protocolar. Então, com esse protocolo, também irá uma equipe para verificar se realmente existe essa necessidade dos taxões. Lembrando que essas ondulações transversais, elas também obedecem a regras específicas e nós não podemos implantar de qualquer forma em todo o local. Vamos agora responder mais ouvinte? Esse não quis se identificar, tá, Roberto? E aí ele mandou uma mensagem falando sobre a necessidade de mais blitz noturna para multar motos envenenadas e tentar acabar com esse problema. Ele disse que na altura ali da Avenida da Abolição, com a Coronel Manuel Jesuíno, passam muitas motos fazendo um barulho e atrapalhando o sono das pessoas na madrugada. Eu já ouvi também, ele tá falando aqui desse ponto, né? Com a Coronel Manuel Jesuíno, com a abolição. Mas eu já vi ouvinte falando sobre essas motos no Montese, eu já ouvi falando também no Mucuripe. É um problema de vários bairros, né? Sim, é um problema de vários bairros, é um problema de segurança pública. Nesse cruzamento específico que o ouvinte falou, nós já tivemos algumas intervenções lá, inclusive com remoções de motocicletas, mas a gente pede à população nesse momento que não faça o anúncio da fiscalização no local. O que a gente percebe é que rapidamente nas redes sociais e até mesmo em aplicativos de geolocalização, identificam que existe uma fiscalização e acaba com que essas pessoas não cheguem até o local sabendo previamente que a fiscalização está lá. Então, é um desserviço que isso acontece. Às vezes, você passa por uma fiscalização e você vai ali naquele aplicativo de georreferenciamento, de GPS, e marca que naquele local tem uma blitz, e você acaba, de certa forma, beneficiando esses infratores. Então, é importante que exista uma colaboração, mas a gente recebe reclamação constante e fazemos blitz toda noite e madrugada, inclusive com motocicletas da polícia, fazendo acompanhamento desses motociclistas e trazendo-os até o local fixo do comando para que os procedimentos sejam lavrados. Como é que a MC atende a pedidos de marcação de área de embarque e desembarque na frente dos condomínios, hein, Roberto? Isso. Ele vai, nesse caso, fazer o mesmo processo que da lombada, do semáforo. No site, ele vai fazer essa solicitação. Então, existem dois caminhos para o condomínio. Por exemplo, a MC, ela faz a implantação, essa pintura, mas ela também pode fornecer o projeto específico para que essa implantação seja feita pelo próprio condomínio, obedecendo, lógico, as regras, ao tipo de pintura, largura e tudo, e a MC faz a implantação da placa. Então, o condomínio, se ele quiser fazer essa solicitação no site, ele faz, a MC vai ao local, faz o estudo, e dependendo da solicitação dele e do local, essa implantação será mais ou menos rápida. Tem mais uma pergunta aqui para você, que o Deon agora mandou. Ele quer saber se existe a possibilidade de ser criado um corredor exclusivo para ambulâncias, porque para que elas trafeguem com maior fluidez e não fiquem presas nos congestionamentos. Isso, Deon. O artigo 29, inciso 7º do CTP, ele já fala sobre a prioridade de passagem para os veículos de urgência e emergência. Então, nesse caso, em teoria, a população ela deveria ter um comportamento de abrir caminho. E se nós criarmos corredores exclusivos, por exemplo, a gente pode estar impactando negativamente o trânsito de uma forma geral. Então, não é tão viável fazer esse corredor, porque mesmo as nossas vias elas são estreitas, com poucas faixas de circulação. Então, o que orientamos? Ao escutar, ao visualizar a ambulância, você abrir caminho. Ah, mas eu tenho medo de avançar porque o semáforo ele tem a fiscalização eletrônica. Então, deixa eu passar aqui um bizu para vocês, para que vocês entendam como funciona.
Às vezes a população tem medo de avançar um semáforo para liberar a ambulância, porque quando a ambulância passar já vai estar verde para a ambulância. Então, essa abertura num cruzamento, por exemplo, que exista fiscalização eletrônica, ela deve ser feita de uma forma que quem está operando e visualizando aquelas imagens vai perceber que você está abrindo caminho e para que alguém passe. Não é aquele avanço linear. Então, abra um caminho, se for uma ambulância e você fizer essa manobra indo em direção à calçada ou ao canteiro central, por exemplo, mesmo ficando sobre a faixa ou até mesmo sendo obrigado a avançar o semáforo com segurança, para liberar essa ambulância, o operador daquela câmera ele vai verificar isso, quem vai analisar a imagem do equipamento também vai verificar isso, e essa imagem não será transformada numa notificação. Lembrando, faça essa abertura de uma forma que entenda que você está abrindo caminho para uma ambulância, para uma viatura da polícia, ou seja, o veículo de emergência que estiver precisando dessa prioridade de passagem. Ô, Roberto, só para a gente encerrar, essa nossa ouvinte está lá nos Estados Unidos acompanhando. Ela mora lá em Massachusetts e ela fala assim: Dani, eu tenho uma dúvida. Aqui, em alguns sinais, quando estão vermelhos na nossa frente, a gente pode virar à direita quando não vem carro. Aí no Brasil é assim também? Porque isso acontece quando a gente já vai virar para a direita para seguir mesmo. Aí se estiver vermelho e não vier ninguém. Ela está falando dos semáforos quando a gente pode avançar na madrugada, dependendo do horário, é? Não, aqui no Brasil, inclusive, houve uma alteração recente do artigo 208 CTB, que ele diz, é proibido avançar sinal vermelho do semáforo, exceto onde houver livre conversão à direita devidamente sinalizada. O que isso quer dizer? Aqui, para que essa conversão à direita seja permitida, tem que ter uma placa permitindo essa livre conversão à direita. O problema para que ela aconteça com segurança, eu teria que ter uma faixa extra de circulação. Um exemplo aqui, quem vem ali na Zé Basto, Ministro José Américo, e chega na Carneiro de Mendonça, sentido Parangaba Centro, existe essa conversão à direita permitida mesmo no foco vermelho. Mas existe ali uma ilha que propicia a segurança, existe uma terceira faixa onde não vai haver o conflito com nenhum veículo. Então, existe essa prerrogativa, mas ela não é universal, ou seja, não é qualquer cruzamento. E Perfeito. a questão do... Pode falar, Roberto. Se deixar, eu falo muito. Não, mas pode concluir seu pensamento, pode concluir. Então, assim, já a questão do noturno, ela já é mais uma questão de segurança pública do que de norma. Então, é importante lembrarmos que o avanço semafórico ele é proibido 24 horas, mas nesse período noturno, se não tiver carro, se você passar numa velocidade reduzida abaixo de 30 km por hora, por questões de segurança, para você se preservar, aquela imagem que será registrada não se transformará num auto de infração. Perfeito. Olha, eu queria te agradecer pela disponibilidade. Toda terça-feira a gente responder aqui os nossos ouvintes. E a gente se encontra de novo na próxima terça. Então, até a próxima terça-feira. E sempre agradecemos a oportunidade de estarmos aqui esclarecendo a população para que eles possam agir de acordo com as normas de trânsito. Perfeito, Roberto. Muito obrigada, viu?